que acontece é assunto. 9h32 agora, deixa eu agradecer mais uma vez rapidinho aqui os nossos patrocinadores. Hoje no mercado de carnes longo tem quinta do Hortifruti com batata rosa a R$ 13,59 ao quilo, melão espanhol a R$ 13,98 ao quilo, cenoura R$ 13,59 ao quilo, limão galego a R$ 2,99 ao quilo e ainda tem repolho a R$ 13,59 a unidade e abacaxi a R$ 7,69 a unidade. Conosco também a HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Por lá também agora tem coleta de sangue em parceria com o laboratório do HCR. Você faz agendamentos pelo 33429535. Lembrando que estão conosco também a Eco Verde, voltou a coleta seletiva, né, a ser realizada aqui em Marau, e qualquer dúvida você também pode tirar pelo WhatsApp 999616896. E Clínica Datamed, para você também entender, às vezes uma tontura, né, pode estar relacionada a alguma patologia, então é sempre bom investigar, às vezes é mais simples do que a gente imagina. 3342-1565 é o telefone de contato da Clínica Datamed. Anunciamos antes do bloco de informações comerciais que teríamos por aqui uma visita. Sempre gosto muito de conversar com ela, a inspetora de polícia Caroline Boff, que a gente recebe com muito carinho. Seja bem-vinda, Caroline. Nós estamos no mês de março, embora o dia 8 seja lembrado como o Dia da Mulher. O mês todo, né, a gente faz uma referência especial às mulheres. É claro que os assuntos relacionados à violência contra a mulher, eles não têm um período do ano para serem debatidos, né? Nesse mês a gente enfatiza justamente porque a gente reconhece o quanto ainda há a necessidade de se falar sobre o assunto. Um assunto que, por vezes, há algum tempo atrás, né, era muito velado, muito maquiado. Hoje ganhamos mais espaço, ganhamos mais visibilidade nesse contexto, ganhamos mais atenção, né, Caroline? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. O mês de março como você disse, né, dia 8 de março é o dia da mulher, não é o dia da violência contra a mulher ou do combate, né, da violência contra a mulher, que são em outras datas. Mas, infelizmente, o ser mulher pressupõe viver vigilante e viver violências, não só violência doméstica, outras violências também. Então, infelizmente, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para tratar desse assunto, para que, quem sabe, daqui a alguns anos, o 8 de março tenha outras pautas, talvez as nossas conquistas, os lugares que a gente ocupa na sociedade e não tanto a violência, né, que é, infelizmente, ainda uma pauta que a gente precisa tratar. Mas a Polícia Civil, de uma forma específica, né, Caroline, eu não sei se você concorda comigo, mas também nos últimos anos tem evoluído esse debate, essa atenção. Me parece que nos últimos anos ganhou corpo essa ação da polícia no combate à violência contra a mulher. Sim, com certeza. A Polícia Civil recentemente teve uma chefe de polícia mulher, isso com certeza também ajudou bastante, né? Mas o fato de existirem legislações federais e estaduais dando atenção a essa temática acabou impulsionando, né, a instituição, tanto nós, a Brigada Militar também, né, dentro da atribuição, a dar mais atenção a essa situação, porque, a bem da verdade, uma grande parte dos registros de ocorrência que chegam até nós tem essa temática da violência doméstica. Então, é um assunto que a gente precisa dar uma atenção maior mesmo. E aqui em Marau, qual que é a situação hoje? Atualmente, nós temos uma demanda grande, como sempre, né? A gente não tem uma quantidade fixa de ocorrências por mês, existe uma flutuação, que a gente não consegue explicar ainda o motivo da flutuação desses números de ocorrência, mas, inegavelmente, a demanda é grande. Só a título de exemplo, eu sempre comento que eu trabalho no cartório da mulher, né? E na delegacia existem 3 cartórios. O meu, que é especializado em violência doméstica e violência contra vulneráveis, e outros 2 que são tocados por 2 colegas homens, e aí eles tratam sobre todos os crimes: furto, estelionato, falsificação de documento, roubo, homicídio, né? Todos esses outros crimes, tráfico e tudo mais. E aí é muito engraçado, porque todo mês, quando a gente vai dividir os inquéritos, eles são 2 cartórios, né? Eu sozinha recebo mais de inquéritos do que os 2 juntos.
E veja bem, eles recebem inquéritos de todos os crimes que não são violência contra a mulher. Então, a gente tem um número muito grande de ocorrências de violência contra a mulher. E eu gosto de pensar, eu gosto de, digamos assim, me iludir e pensar que o grande número de registro não é só um reflexo de uma violência exacerbada. Claro, a violência contra a mulher doméstica existe, e existe em todas as cidades e em todos os lugares. Mas eu gosto de pensar que aqui em Marau, o fato de o pessoal do CREAS, do Centro de Atendimento à Mulher, nós ali da delegacia, de estarmos martelando tanto em cima desse assunto, faz com que as mulheres se sintam talvez mais encorajadas e mais confortáveis de procurar a delegacia, de pedir medidas protetivas e tudo mais. Eu espero, do fundo do meu coração, que o grande número de ocorrências seja isso, assim. É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente não quer que esses números cresçam, me parece que pode haver algo positivo nisso, já que nós estamos denunciando que esses casos estão chegando até a polícia. Exato, porque assim, a violência existe. Ponto. E a gente sabe que quando se trata de violência dentro da família, e não só contra a mulher, todas as outras violências, contra a criança, contra idoso, todas essas violências, elas são muito mais difíceis de serem levadas até a polícia, porque existe uma questão de intimidade, existe uma questão de vínculo familiar. Muitas vezes a vítima não quer prejudicar aquele familiar dela, né? Então, eu tenho assim, eu não tenho como afirmar em números, mas eu posso dizer com convicção que o número que a gente tem de notificação de violência intrafamiliar é muito menor do que aqueles fatos que de fato acontecem. Então, eu gosto de pensar que o fato de a gente estar trazendo, né, essas reflexões à tona fazem com que as vítimas percebam que elas têm onde, né, denunciar e onde procurar ajuda para tentar se livrar dessa situação. Nos últimos tempos, o que a gente observa, e nós comentávamos aqui fora do ar também, é de que alguns casos com maior gravidade têm aparecido por aqui, né? Sim, nos últimos meses a gente teve vários fatos bem graves, né, envolvendo violência contra a mulher. Curiosamente, não tivemos um aumento no número total de registros de ocorrências, até uma diminuição nos últimos 3 meses. O número de casos. O número total de casos de ocorrências registradas diminuiu. Só que o número de fatos graves aumentou. Então, e é muito preocupante, assim, porque existem casos graves que chegam até nós quando a vítima já está, assim, quase sem socorro, né? Teve assim, 2 recentes, assim, que eu lembro, que a vítima sequer tinha denunciado à polícia. Quando a gente soube, ela já estava hospitalizada. E um outro caso que a vítima tinha procurado, assim, alguns dias antes. Então, a gente ainda estava ali tendo contato com aquele caso, e quando a gente viu, foi de 0 a 100, assim, muito rápido. Então, a gente não tem, assim, um padrão, sabe? A vítima que acaba sendo vítima de feminicídio ou de lesão corporal grave é aquela que já foi na delegacia várias vezes. Nem sempre. Às vezes, ela foi tentando lidar com aquele problema sozinha, até que chegou, né, no ponto extremo em que só então aí, sem a vontade dela, né, porque ela tá hospitalizada, enfim, a Brigada Militar foi atender porque é uma situação grave, acabou chegando ao nosso conhecimento. Teve atropelamento também, né? Teve um atropelamento recente nesse final de semana. Esse caso ainda não chegou para mim, tá, com o delegado que tá acompanhando, mas eu já soube, né, já vi ali no sistema mais ou menos essa situação. Foi no sábado de noite, se não me engano. Domingo, eu acho. Não tenho certeza. Foi no final de semana. Isso. Quando nós falávamos aqui também fora do ar, a gente imagina, assim, quem está de fora do trabalho e da delegacia, imagina, faz a ocorrência. Ok. Não. Nossa. Tem muito antes e muito depois, né? Principalmente muito depois, assim. A gente eu vivo um dilema ali na delegacia, que é o seguinte: a gente tem a Sala das Margaridas, que funciona dentro do meu cartório, né? Uhum. E a Sala das Margaridas, ela foi desenvolvida pela Polícia Civil, né? Criada pela Polícia Civil para ser um local de atendimento especializado das vítimas. Uhum. Tá? Então, o objetivo é: a vítima chega até a delegacia, ela tá fragilizada, ela tá assustada, ela tá envergonhada, e ela tem um local de maior acolhimento para fazer esse registro de ocorrência. Eu trabalho de segunda a sexta em horário de expediente, mas nós temos o plantão da delegacia que funciona 24 horas. Então, a maior parte das ocorrências acaba chegando no final de semana ou de noite. Eventualmente, tem os registros durante o dia. E aí, qual que é o meu grande dilema? Eu gostaria de atender todas as vítimas que vão ali. Por quê? Todas as ocorrências vêm para mim.
Então, se eu já tenho contato com a vítima, é melhor, porque quem vai ter que lidar com aquela ocorrência depois sou eu. Qual que é o meu dilema? Eu recebo 40, 50 por mês. E essas 40, 50 que eu recebo por mês, elas precisam, o quanto antes, chegar até o judiciário para que esse agressor seja punido. Só que para isso acontecer, eu tenho que ouvir testemunhas, ouvir o próprio interrogado, às vezes pedir algum laudo pericial, mandar algum ofício, conseguir alguma imagem de câmera do olho vivo ou de algum outro estabelecimento comercial. Tem todas essas diligências. Então eu fico com 2 corações, porque se eu estou atendendo a vítima, aquela que está na delegacia no momento, eu não tô dando a resposta para todas as outras 40 que apareceram antes. E se eu tô dando resposta para as 40 que apareceram antes, eu não tô atendendo aquela vítima que tá lá na delegacia. Então, assim, é angustiante, assim, eu vivo com 2 corações. Tu assim. precisaria ser 3, 4. 2 já me ajudava, sendo 2 já tava bom, assim, nem quero exigir tanto. Então, é um grande problema, assim, esse grande número de ocorrências acaba sendo um problema no sentido de que não termina na ocorrência. A ocorrência é só o início de tudo. Depois da ocorrência, sempre tem pelo menos o interrogatório do acusado. Pelo menos, esse é certo. Agora, se tem testemunhas, eu preciso necessariamente ouvir as testemunhas, pegar imagens. Muitas vezes a vítima tem a esperteza de gravar a situação com o celular, né? Então, eles estão tendo aquela discussão ali e ela pega o celular e começa a gravar o áudio para conseguir comprovar, porque ela não vai ter nenhuma testemunha. Esse áudio a gente tem que transformar num documento, num relatório. Então, a gente transcreve todo o áudio, todo o vídeo, tudo isso a gente faz para montar o maior conjunto probatório possível para garantir que aquele agressor seja punido quando chegar no judiciário. Porque um inquérito policial mal feito é maravilhoso para o agressor e péssimo para a vítima. Então, a gente tem esse cuidado, assim, de tentar fazer os inquéritos mais bem instruídos possivelmente para que a vítima lá no futuro tenha essa resposta da condenação do agressor. É um trabalho que exige muita responsabilidade também, né? Sem dúvida. Com certeza, porque a gente tem que dar essa resposta para a vítima, mas a gente também tem que lembrar que o réu tem garantias, ele tem direitos. Então, a gente tem que estar sempre equalizando, né, botando na balança o direito da vítima, sim, de ter essa resposta, e também o direito do réu de ter a defesa, né, de ter acesso enfim, a todos os direitos que ele tem. Sabe que toda vez que nós realizamos um trabalho de apuração de fatos, é claro que agora o assunto é a violência contra a mulher. A gente percebe que, principalmente nos nossos canais digitais, todo mundo tem a solução do problema. Sim, todo mundo sabe tudo. Todo mundo é especialista no assunto. E sobre isso, assim, é um contexto que os julgamentos, sob meu ponto de vista, estão sempre todos errados. Porque quem vive, que entende, que sabe, que pode efetivamente falar sobre. Eu vejo assim, e não só sobre violência contra a mulher, tantas outras situações, né, que são noticiadas e o pessoal comenta, né, rede social é terra de ninguém, né, eu gosto de ver os comentários, assim, às vezes para me divertir, às vezes para passar ódio. E o que eu vejo, assim, que o grande problema das pessoas, no geral, que fazem esses comentários, é enxergar as coisas muito preto no branco. Superficialmente. Superficial. Se acontece isso, então tal coisa. Tá, mas... E todo o contexto daquela família, e todo o contexto de vida daquela pessoa. Um exemplo muito parecido, quando a gente vê situações, assim, em que um policial morre em confronto, tá? Sempre que algum policial morre em confronto e tal, e tem vídeo, nos grupos dos policiais rola esses vídeos, até porque, de certa maneira, para nós, é uma maneira de aprender com o erro do colega, né? E também é muito comum, assim, mas ele devia ter feito tal coisa, assim, mas na hora, no calor do momento, será que ele enxergou isso que você está enxergando no vídeo? Será que ele tinha como ver? Será que lá, o ângulo, né? Então, a mesma coisa na situação da violência doméstica contra a mulher. É muito fácil olhar de fora e dizer, mas é só sair. E ela vai ver como? Se ela depende financeiramente daquele agressor. Uma situação muito comum aqui em Marau, que tem muita gente que vem de fora. Essa mulher veio morar com o sujeito, tá aqui com ele, tem filhos, às vezes até não depende financeiramente, né? Mas ela não tem pra onde ir porque ela não tem familiar. E aí, vai fazer como?
Então, é muito complicado, assim. É muito complicado fazer esse julgamento. E nós, ali da delegacia, a gente tem, assim, a gente faz esse trabalho, né, mental, de não fazer esse julgamento, de entender que elas vão vir, que elas vão retirar a medida protetiva, que elas vão voltar para o agressor. E que talvez daqui a alguns meses elas retornem para pedir uma medida protetiva. E a nossa função é estar disponível para elas e fazer o pedido quando elas entenderem que é o momento certo de sair. Percebe-se que esse julgamento, esses comentários não ajudam. Não. E como que a comunidade pode ajudar? Qual é a forma correta de nós, cidadãos, né, nós mulheres, os homens, independente do gênero, que pode efetivamente colaborar? Olha, eu sempre digo o seguinte, uma vítima sem rede de apoio, ela dificilmente vai continuar. Bom, sendo julgada, então, menos ainda, né? Ela dificilmente vai prosseguir com essa protetiva e com a representação criminal, que é o prosseguimento do processo criminal, né? Para que ele seja punido. Então, eu sempre digo o seguinte, assim, se você tem uma familiar, uma vizinha, uma amiga, alguém próximo que você sabe que está sofrendo violência doméstica, primeiro de tudo, não fique pressionando ela para ela ir até a delegacia registrar a ocorrência. Não vai adiantar. Existem outras maneiras de ajudar, que são muito mais efetivas, que é se oferecer para ajudar. Se oferecer para conversar, se oferecer para ouvir. Porque às vezes aquela vítima não tem ninguém para contar o que está acontecendo. E muitas vezes a gente só se dá conta quando a gente fala sobre aquilo, né? Então, Freud assim, explica. Exatamente. Então, assim, é óbvio que não tem como todo mundo ter acesso a como é que é o nome? Gente, me fugiu o psicólogo. Terapia. Né? Nem todo mundo tem acesso a ter terapia, porque, enfim, é custoso e tudo mais. Então, só o fato de você estar perto de uma mulher que é vítima de violência doméstica e se propor a ouvir ela sem julgamentos, né? Só ouvir, só escutar ela e estar ali disponível para ajudar quando ela precisar, eu tenho certeza que ela vai se sentir mais encorajada a sair daquela situação. Vai demorar, né? O pessoal do Centro de Atendimento à Mulher ali do CREAS, eles fazem esse trabalho, né, até fica aqui, né, o convite, né, tô convidando para uma casa que não é minha, mas o pessoal do CREAS é meu parceiro, então eu sei que eu posso fazer esse convite. Um convite para você que é mulher, vítima de violência doméstica, que não tem com quem conversar, ou tem vergonha de se abrir com alguém próximo. No Centro de Atendimento à Mulher do CREAS existe uma equipe especializada que só lida com mulheres vítimas. E eu tenho contato com as meninas ali direto, e eu sei de vítimas que estão há semanas fazendo tratamento com as meninas, fazendo acompanhamento com as meninas e ainda não conseguiram ir até a delegacia fazer o registro. E tá tudo bem. Pelo menos elas deram o primeiro passo em procura de ajuda. Até porque a medida protetiva não soluciona tudo, né? Ela é um papel que 90% das vezes funciona, né? Que o agressor fica afastado, mas ela não é uma garantia de que essa vítima vai conseguir que esse agressor fique longe. A gente sabe que muitas vezes descumprem as medidas. Então, não basta só o registro. Essa vítima precisa ter um plano de fuga, né? Um plano de reconstruir a vida, para onde que ela vai, como que ela vai se virar, qual que vai ser a nova residência dela, o novo trabalho, enfim. Então, é importante que todos nós, enquanto sociedade, a gente dê este apoio para essa vítima, né? Nem que seja, não digo apoio nem financeiro, nem material, nem que seja só conversar, dar alguma ideia, se mostrar disponível para ajudar. E isso eu tenho certeza que já é muita coisa para uma vítima. Uhum. Na delegacia você falava antes em 40, 50 inquéritos, né? É. Mas como você falou, é flutuante, Flutuante. Né? Muda muito. Janeiro então... e fevereiro, eu não lembro se foi janeiro ou fevereiro, teve 23. Eu até me assustei, eu achei pouco, assim. Porque normalmente no verão a gente tem um aumento, né? Porque o pessoal sai, vai em festa, bebe. Então isso acaba deixando, assim, os humores à flor da pele, né? Então, até achei estranho, sim, que teve essa diminuição. Mas eu te digo, assim, que nos próximos 3 meses a gente vai ter um boom. Porque quando começa a baixar muito, logo em seguida a gente tem algum aumento, assim, de registro. Em dezembro foi bem alto o número de registros. A punição para os agressores, sob o teu ponto de vista, ela tem ocorrido a contento? Difícil falar sobre isso. É complicado, assim, porque, assim, o que acontece? A maioria dos crimes que são, né, da violência doméstica é ameaça e lesão corporal, que são crimes que têm a pena baixa, né? Branda. Bem branda. E, assim, e aí a Lei Maria da Penha, ela tem uma previsão bem específica, porque, assim, por exemplo, se nós duas brigamos, tá? E eu te faço uma ameaça, vai ser instaurado um termo circunstanciado, que é um procedimento mais simples. E aí a pena vai ser, sei lá, 1 mês, 2 meses no regime aberto.
tá? Na violência doméstica, existe uma previsão de que não pode ser aplicada a lei do termo circunstanciado, tá? Então, ele tem um agravamento da pena. Então, vamos supor, no caso da violência doméstica contra a mulher, vai ser a mesma pena, mas num regime um pouquinho mais gravoso, tá? Então, assim, o que eu tenho visto? Ameaça, a pena é baixa alguns meses no regime semiaberto. Lesão corporal também é a mesma coisa, porque para ir para o regime fechado, a pena tem que ser maior do que 4 anos, ou o sujeito tem que ser reincidente, enfim, tem vários requisitos. Então, assim, na maior parte das vezes, a punição é baixa. E eu não sei, assim, eu me pergunto se a mera aplicação da pena é o suficiente para que esse agressor se dê conta do que ele está fazendo. Né? Normalmente não é. Na verdade, é capaz de ele ficar com mais ódio ainda das mulheres, porque, né, ele está sendo punido por uma coisa que ele nem vê como crime. E aí, até por isso, o pessoal do CREAS fez as oficinas de reflexão de gênero, né? Já ia engatar nisso. Era para chegar nisso. Então, assim, é um projeto que começou faz 1 ano, se eu não estou enganada. Acho que a gente vai completar 1 ano agora em seguida. E está em andamento, né? E aí, qual que é o problema que eu tava falando com o Augusto, que é o coordenador do CREAS esses dias? As vítimas, às vezes, não querem que eles vão. Porque é uma medida protetiva. A frequência a grupos de reflexão é uma medida protetiva. E aí, quando a gente vai fazer o registro, a gente tem a listinha lá das 5 medidas. E aí, a gente pergunta pra vítima, você quer que ele seja proibido de se aproximar de você? Sim. Você quer que ele tem a suspensão de registro, posse e porte de arma? Aí, não, ele não tem arma. Tá, então não. Você quer que ele frequente o grupo de reflexão de gênero? E aí, às vezes, elas ficam, o que é isso? Daí a gente explica, não quero. Aí dá vontade de dizer, pelo amor de Deus, pede, sabe? Pois é, porque a gente fala muito pouco, né? A gente fala muito sobre as vítimas, mas pouco sobre o acompanhamento com o agressor, né? E é muito fácil colocar sobre a vítima, né? O ônus de procurar a delegacia, de se virar, enfim, de ter que fazer tudo. Só que, na verdade, a vítima é a vítima. Ela não tem culpa pelo que aconteceu. Então, justamente, a gente precisa agir em quem causou aquele crime, quem é de fato responsável por aquele crime, que é o agressor. Então, assim, a gente está bolando, assim, práticas. A gente vai ter uma reunião, inclusive, na semana que vem sobre isso. E a gente já estava conversando sobre maneiras, assim, porque o que acontece? No nosso treinamento que a gente recebe na Polícia Civil, a gente é orientado a não forçar a vítima a absolutamente nada. Se ela não quer pedir a medida protetiva, é a vontade dela e a gente tem que respeitar. Por mais que a gente saiba que aquele caso é grave, que ela precisa da medida, a gente tem que respeitar. Então, se ela não quer representar, ela quer só a medida, mas ela não quer que ele seja processado criminalmente, por mais que ele mereça, a gente tem que respeitar. Então, a mesma coisa da questão das oficinas. Então, a gente está pensando numa maneira de fazer uma conscientização dessas vítimas, mas sem forçar, né? Ainda assim, deixar essa decisão na mão dela, mas tentar ver se a gente consegue, talvez, alguma conscientização, porque é muito importante que eles participem desses grupos. O pessoal do CREAS me disse, assim, que tem sido bem produtivo, que muitos não se dão conta que aquilo ali é abusivo, que aquilo ali é violento. Então, eu tenho bastante fé, assim, de que esse projeto vai trazer bons resultados. Que missão, hein, guria? E eu vim porque eu quis, isso que é o pior. Eu sabia onde eu estava me enfiando. Que missão. A gente tem que valorizar muito o trabalho de vocês. Quero te agradecer. Carol, infelizmente o nosso tempo aqui também é cronometrado, porque não faltaria assunto. Viu? Não. A gente poderia ficar por mais um tempão. Mas quero te agradecer e dizer que os nossos microfones também podem ser, né, um canal de apoio. Então, ficam sempre abertos. E uma coisa bem importante também é manter o sigilo com relação a quaisquer denúncias, se houverem. E queria que você também, se ficou faltando alguma coisa e quisesse destacar, fique à vontade. Não, como você disse, né, é um assunto muito complexo, que tem muitas nuances, que a gente poderia ficar trabalhando aqui, várias causas e consequências. Mas eu acho que é isso, eu agradeço o espaço, né, pra gente mais uma vez falar sobre isso. Espero que, como eu disse, que nos próximos anos a gente consiga deixar para trás essa pauta, que nós mulheres tenhamos cada vez mais espaço na sociedade, mais protagonismo, e que a gente consiga cada vez mais estar consciente da força que a gente tem, que às vezes a gente só esquece. Obrigada, Carol, que assim seja, viu? É o desejo de todos nós. Obrigadão. Obrigada. Rede Tua Rádio.